Neste vídeo iremos trabalhar com a criação de gráficos. Como foi dito no vídeo anterior, a parte difícil da criação dos gráficos é conseguirmos visualizar o que pretendemos. Então, esse passo nós já temos resolvido uma vez que já temos vários exemplos mostrados. Então, o que nós vamos fazer neste episódio é tentar replicar alguns daqueles gráficos que vimos no episódio anterior. Então, vamos olhar para um desses gráficos. Então aqui o que é que este gráfico nos mostra? Isto seria aquilo que teríamos que visualizar antes de criar o gráfico. Neste caso é simples porque temos mesmo o gráfico já feito. Então eu estou a visualizar um gráfico em que me vai aparecer as notas de todos os alunos numa determinada disciplina. Então, e eu quero um gráfico, neste caso, de colunas. Então, eu vou aqui à minha folha e eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer uma seleção que me vai conter tudo aquilo que eu visualizei. Portanto, eu visualizei os nomes dos alunos, visualizei a primeira disciplina, visualizei as notas de cada aluno nessa disciplina. Agora, o que é que eu faço? Eu vou ao menu Inserir e tenho aqui várias opções para inserir gráficos. Tenho aqui uma opção de gráficos recomendados, que ele propõe um gráfico baseado na nossa seleção. Ele de vez em quando ele acerta naquilo que nós queremos, outras vezes não. Então neste caso eu vou fazer aqui da forma mais manual possível. Eu vou escolher o gráfico de colunas, portanto escolho aqui o tipo de gráfico, colunas 2D, temos 3 tipos diferentes, e colunas 3D. Neste caso eu vou escolher um diferente com colunas 3D. Carrego aqui. Nem preciso carregar porque a pré-visualização já me vai mostrar o que vai aparecer. Ao clicar aqui, o gráfico é automaticamente criado na própria folha. Portanto, depois a partir daqui nós podemos fazer algumas alterações a este gráfico. Então, antes de passarmos a que alterações é que podemos fazer, da estrutura, alterações à estrutura do gráfico, vamos experimentar apenas fazer outros gráficos idênticos a este. Então, nós vamos apagar este gráfico. Agora imaginem que eu quero a mesma coisa, mas para a disciplina número 3. Então aqui, como os dados não estão juntos, eu posso fazer uma seleção, carrego na tecla Ctrl e faço a seleção dos nomes. É muito importante nós selecionarmos logo tudo, incluindo os cabeçalhos e aqui os nomes dos alunos, para que automaticamente nos seja preenchido a legenda ou os valores dos eixos. Na verdade, se eu selecionasse apenas as notas, ele iria-me fazer exatamente o mesmo gráfico, mas eu teria que ter o trabalho de escrever os nomes dos alunos e escrever o nome da disciplina. Neste caso, com a seleção completa como eu tenho, ele vai-me fazer tudo. Então, eu vou inserir, neste caso até vou ao gráfico recomendado. Ele recomenda, obviamente, o gráfico de colunas, tal como eu escolhi, só que não aparece em 3D, não faz mal. Vamos escolhê-lo. E aqui temos exatamente a mesma coisa para a disciplina 3. Se repararem, o título do gráfico, o próprio Excel ele percebeu o que é que era, portanto, disciplina 3, e aqui os nomes dos alunos também me aparecem porque eu fiz essa seleção. Então, esta é uma forma diferente de escolher os dados de um gráfico, que é fazer seleções independentes. Então, agora, se eu, por exemplo, selecionar aqui 3 alunos e os nomes das disciplinas, vamos ver que gráfico é que ele me vai dar. Ele vai-me recomendar um gráfico idêntico, mas com as várias colunas. Vamos torná-lo maior. Com várias colunas, uma coluna para cada aluno, e ele até me criou aqui uma legenda com os nomes dos vários alunos. Então, vamos parar um pouco aqui neste gráfico para fazer algumas alterações à estrutura dele antes de passarmos à criação de gráficos diferentes. Então, o que é que nós conseguimos fazer? Quando nós selecionamos um gráfico, se repararem, surgem aqui dois separadores novos: estrutura do gráfico e formatação do gráfico. Neste episódio vamos trabalhar com a estrutura, no próximo episódio vamos trabalhar com a formatação. Então aqui na estrutura, o que é que conseguimos fazer? Conseguimos adicionar elementos a um gráfico. Portanto,
eu consigo especificar, por exemplo, se a legenda se aparece ou não e em que sítio aparece. Então tenho aqui opções. Nenhuma legenda, legenda à direita, vejam a pré-visualização lá atrás, legenda em cima, legenda à esquerda, legenda em baixo, como estava. Eu pessoalmente gosto mais de legenda à direita, vou escolher esta. Em cada uma destas opções, eu não as vou abordar todas, mas temos também a opção, mais opções, neste caso de legenda, que nos vai a fazer aparecer opções que poderão ser ligeiramente diferentes e que poderemos utilizar para mudar, entre outras coisas, a formatação do gráfico. Então, nós vamos focar essas questões da formatação no próximo episódio. Em relação às opções de estrutura, basicamente, ele mostra-nos as mesmas opções que tínhamos naquele menu. Em alguns casos, vamos ter opções diferentes, como esta, em que ele nos deixa sobrepor a legenda ao gráfico. Portanto, neste caso não faz sentido, não vou escolher. Vou fechar aqui este painel de ajuda. Então, que mais opções eu tenho? Tenho aqui opções sobre os eixos, se quero que os eixos apareçam ou não, se o título aparece ou não, se o título aparece em cima ou centrado, sobreposto e por aí adiante. Se aparece uma tabela de dados que me mostra exatamente os dados que deram origem a este gráfico, em algumas situações pode ser útil. Portanto, temos aqui algumas outras opções, como linhas de tendência. Portanto, aqui algumas destas opções já implicam outro tipo de conhecimentos, por exemplo, em termos de estatística, que eu não vou aqui abordar. Depois, temos aqui uma opção de esquema rápido, que automaticamente o Excel propõe-nos logo algumas alterações, as mesmas alterações que nós podemos fazer aqui, manualmente. Nós conseguimos aqui no esquema rápido escolher algumas opções populares. Por exemplo, temos aqui uma em que aparecem os valores e os nomes dos alunos em cima das barras, ou só os valores nas barras. Portanto, nós até podemos escolher um destes esquemas rápidos e depois ir modificar aqui ao adicionar elementos do gráfico. Então, neste caso, eu vou insistir na legenda à direita, mas ele mantém-me o resto da estrutura. Portanto, depois temos aqui uma opção de alterar o esquema de cores. Nós temos aqui vários esquemas de cores. Portanto, isto é só em termos visuais. Eu vou escolher um completamente diferente. Pode ser este. Depois temos aqui uma opção interessante que nos permite mudar as linhas pelas colunas. Neste caso, este gráfico não foi muito feliz. Não se percebe muito bem. Então, aqui neste gráfico, o que é que nós temos? Nós temos uma barra para cada aluno e cada conjunto de barras representa uma disciplina diferente. Se clicarmos aqui em mudar linha-coluna, ele troca. Aqui, cada barra é uma disciplina diferente, portanto, esta barra azul é a disciplina 1, disciplina 2 e por aí adiante, e este conjunto de barras é do aluno Alberto. Este conjunto de barras do aluno Carlos e este do aluno Daniel. Portanto, isto é uma questão de sabermos o que é que queremos. Se o gráfico não sair bem à primeira, em muitas situações basta clicar aqui para ficarmos com o gráfico como queremos. O gráfico original vai depender sempre da forma como os dados estão distribuídos na tabela original. Depois temos aqui uma opção de selecionar dados que nos permite alterar os dados, a seleção inicial. Eu não recomendo usar isto. Se o gráfico não sair bem à primeira, é preferível apagá-lo e fazer uma nova seleção e fazê-lo novamente. Aqui este selecionar dados, isto pode implicar muitas coisas. Também seria aqui que, por exemplo, poderíamos colocar os nomes dos alunos à mão e os nomes das disciplinas à mão. Portanto, se a seleção ficar bem feita, nós nunca precisamos de vir aqui, salvo em situações muito excepcionais. Pois uma opção que poderemos querer utilizar, e para evitar apagar o gráfico em algumas situações, é alterar o tipo de gráfico. Por exemplo, como eu usei o gráfico automático, o gráfico recomendado, ele não me recomendou o gráfico em 3D. Se eu quiser esse gráfico, mas em 3D, eu posso vir aqui, alterar o tipo de gráfico, e agora posso escolher aqui o tipo de gráfico que eu quero. Portanto, eu vou escolher um completamente diferente.
e ok. Eu até podia escolher um gráfico totalmente diferente daquilo que temos. Então vamos carregar no OK. Já temos aqui o nosso gráfico. E finalmente a última opção de que vamos falar hoje é o mover o gráfico. O mover o gráfico permite mover este gráfico para uma outra folha ou até criar uma folha onde o gráfico vai ser o conteúdo da folha inteira. Exemplos desses gráficos foram aqueles que eu tenho mostrado neste vídeo e no vídeo anterior. Portanto, eu vou gravar este gráfico numa nova folha, portanto, uma nova folha do mesmo livro, e ele vai-me colocar isto a ocupar a folha inteira. Portanto, apareceu aqui uma nova folha, gráfico 10. Se quiser, posso voltar atrás e movê-lo novamente para a folha 1 e ele vai-me aparecer aqui o gráfico novamente. Se o gráfico estiver numa folha, eu consigo mudar-lhe o tamanho e consigo movê-lo para um lado ou para o outro. Para terminar este vídeo, vamos apenas ver outros exemplos de seleções para criar gráficos diferentes. Portanto, o gráfico depende sempre dos dados que selecionamos. Se nós escolhermos aqui um gráfico completamente diferente, vamos se calhar fazer mais 2 gráficos. Vamos ver, por exemplo, aqui este gráfico 3, em que nos mostra a quantidade de positivas e negativas de uma determinada disciplina ou da média das disciplinas. Então, neste caso, eu quero mostrar a quantidade de positivas e negativas da disciplina 4. Seleciono as notas da disciplina 4, ou melhor, a quantidade de positivas e negativas. Seleciono o próprio positivas e negativas para me poupar o trabalho de escrever mais à frente. Vou inserir. Nos gráficos recomendados, ele recomenda-me isto na segunda recomendação, mas eu vou fazê-lo à mão para escolher um 3D. Portanto, temos aqui um gráfico 3D e temos aqui o nosso gráfico tal e qual como o outro, só que este está em 3D. Depois aqui é só uma questão de podermos escrever manualmente o título do gráfico. Nem sempre o Excel vai adivinhar o que nós queremos. E podemos também adicionar aqui alguns elementos. Estes elementos dependem do tipo de gráfico, obviamente. Então, neste caso, eu vou colocar a legenda à esquerda e quero colocar, por exemplo, alguns valores no meio de cada fatia do queijo. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui no centro. Portanto, ele coloca-me os valores no centro. Se quiser coisas diferentes como colocar em percentagens, então aqui eu tenho que vir às mais opções e aqui já tenho a possibilidade de colocar também a percentagem. Portanto, eu consigo ir acrescentando etiquetas automaticamente, acrescentando ou retirando, obviamente. Portanto, poderá ser útil em algumas situações. E também aqui mudar onde é que cada etiqueta destas aparece. Portanto, está algumas das opções que podemos ver. De qualquer forma, aqui nada como explorar um pouco estas opções quando nós não temos exatamente aquilo que queremos. Mas como eu disse inicialmente, se nós conseguimos visualizar o que queremos, é muito simples chegar até lá explorando um pouco estas opções. Então, para terminar mesmo, vamos só fazer mais um gráfico. Vamos fazer este que dá mais algum trabalho. Este é um gráfico combinado que junta 2 tipos de gráficos. Então aqui, novamente, o passo inicial é fazer a seleção dos dados que estão aqui incluídos. Neste caso são os dados todos, incluindo a média de cada disciplina. Então, vamos selecionar os dados, incluindo a média da disciplina. Vamos inserir. E, neste caso, vamos inserir aqui o gráfico combinado. Este vai ser um bom exemplo. Se nós inserirmos o gráfico combinado, ele não vai acertar naquilo que nós queremos. Ele não está a perceber o que nós queremos. Se formos aqui ao gráfico recomendado, ele sabe exatamente o que é que nós queremos. Porque ele sabe que estes valores cá em baixo vieram da utilização de uma função média e ele parte do princípio que é isto que eu quero. Mas vamos fazer da forma mais complicada possível. Então vamos tentar criar aqui um gráfico. Então vamos escolher, por exemplo, este. E
E imaginem que tínhamos isto. Não era o gráfico que eu queria. Por dois motivos. Para já, eu quero as disciplinas aqui, eu quero que cada barra seja um aluno diferente e não uma disciplina diferente. Então, primeiro, mudar as linhas pelas colunas. Já estou mais próximo. Agora, o único problema é que ele parte do princípio que o Manuel, o Chico e o Zé também são linhas, mas não é isso que eu quero. Então, aqui nesta situação, o que eu posso fazer é alterar o tipo de gráfico. Ao alterar o tipo de gráfico e escolhendo combinação, ele vai-me dar aqui mais algumas opções que me permitem dizer para cada série, portanto, as séries neste caso é o que está na legenda, que tipo de gráfico é que eu quero. Então, eu quero sempre gráficos de colunas, exceto na média. Então, vamos escolher aqui gráficos de colunas. Como veem, ele transformou-me aquelas linhas em colunas, mas eu até podia fazer coisas completamente diferentes. Isto não vai fazer sentido nenhum, mas imaginem que eu queria que o Zé fosse um gráfico de barras. E iriam ficar aqui atravessadas. Por isso é que se chama um gráfico combinado. Permite juntar vários tipos de gráficos. Até um circular. Portanto, mas neste caso não convém complicar muito isto e vamos manter apenas no que nós queremos. Portanto, e aqui também podemos escolher se queremos no eixo primário ou secundário. Podemos ter vários níveis. Neste caso fica no primário. E clicando no OK, e assim já tínhamos um gráfico idêntico àquele mais complicado que criámos no episódio anterior. Então, como eu já disse, no próximo vídeo, que será o último sobre gráficos, iremos ver as opções de formatação do gráfico.